Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Ai, sim, oh glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor com vocês. Vamos ficar de pé, em reverência ao Senhor. Vamos orar a Ele nessa noite e apresentar diante dEle as nossas vidas. Se você ainda não o fez durante esse dia, eu te convido a se colocar diante dEle, aqui no templo, ou se você estiver aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, num hospital, enfim, onde quer que você esteja, a você se colocar diante do Senhor agora, apresentar a sua vida diante dEle, apresentar o seu coração diante dEle, pedir ao Senhor, ó Deus, cria em mim, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável, no mover do Espírito do Senhor, crescendo em nós, transformando as nossas vidas. Eu quero, Senhor Deus, no nome de Jesus, apresentar diante do Senhor a cada irmão que aqui está no templo e a cada irmão que está cultuando ao Senhor através da live transmitida. No nome de Jesus, Pai amado, que o Teu Espírito fale irresistivelmente aos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós sejamos nessa noite transformados pelo Teu Espírito Santo, pelo poder da Sua palavra, porque o processo de transformação, de aperfeiçoamento do Seu Espírito em nós é inesgotável enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E nós queremos, ó Deus, passar por este processo no Senhor. Mesmo que seja doloroso, mesmo que envolva quebra do nosso ego, nós queremos ser restaurados como um vaso novo e receber o novo de Deus em nome de Jesus. Receber em nome de Jesus uma fé que confia, mesmo quando o Senhor diz não, mesmo quando o Senhor diz espere e até mesmo quando o Senhor fica em silêncio. Nós queremos ter um coração obediente e que confia no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, que Ele é Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante a Ele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Sempre é tempo de te adorar, Senhor. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
Ele é Deus. Se a porta abrir, Senhor, o Senhor é Deus. Se fechar, o Senhor é Deus também. O Senhor é sempre Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Essa fé vem de quem descansa. Quem confia, descansa. Quem confia, descansa. Quem confia fica com o coração tranquilo quando a conta está zerada. Quem confia, tem fé e confia, fica tranquilo e descansa no Senhor quando vem um diagnóstico ruim. E eu sei que é difícil. Eu sei porque cada um de nós aqui, cada um de nós aí, já recebeu uma resposta negativa, já recebeu o silêncio de Deus, ou já passou por uma adversidade. Mas a questão é escolher ser aquele que confia. Escolher ser como aquele centurião que disse para Jesus: Jesus, basta uma palavra sua. Não precisa nem que o Senhor esteja lá em pessoa, em carne e osso. Basta uma palavra sua. É esse descanso, é essa fé, é essa certeza. Oh Deus, nós queremos ser filhos que confiam, filhos que descansam nos seus braços de Pai amoroso, disciplinador. Nós queremos, ó Pai, descansar no Senhor. Por isso, cobre-nos em nome de Jesus, Pai. Cobre-nos em nome de Jesus, para que nós tenhamos essa fé de entrega ao Senhor. E esse momento também é de entrega do seu dízimo, da sua oferta. Se você estiver preparado, Deus tocou ao seu coração, que você o faça nesse momento. E se você que está cultuando conosco nas lives tem esse desejo de ofertar ao Senhor, de dizimar ao Senhor, os dados da igreja estão no nosso Instagram, e você pode deixar também uma mensagem no YouTube. No nome de Jesus, que nós tenhamos alegria, satisfação em ofertar na casa do Senhor. Cobre-me. Cobre-me com tuas mãos, oh Deus, com poder. Vem me esconder, Senhor. Cobre-me. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu sei disso, Pai. Minha alma está. Lembra disso aqueles que esqueceram. Segura em ti.
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus, o nosso Deus. Queremos descansar e confiar no Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por poder cultuar ao Senhor aqui na sua casa, junto dos meus irmãos, e conhecer mais da sua preciosa palavra. No nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa o pastor Rony, que ele seja no nome de Jesus usado pelo Senhor, e que essa palavra chegue como flecha aos nossos corações e aos corações, ó Deus, de cada pessoa que cultuar de forma online. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco. É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu quero orar pela sua vida. E eu vou até deixar, Edna, no final. A gente vai orar no final. Se você tem algum pedido de oração, se coloque nas redes sociais, a gente vai estar orando por sua vida. Se algum... A gente tem orado pela Igreja do Senhor, tem orado pela cidade, tem orado por Patos de Minas. Graças a Deus, aos poucos, as coisas estão começando a melhorar. Aos poucos, nós precisamos continuar clamando ao nosso Deus. E antes de nós irmos para a palavra, irmãos, eu gostaria de dar um aviso aos irmãos. A gente está com a campanha aí, mês que vem, dia 19 de maio, a igreja completa 49 anos e nós estamos com a campanha, nós queremos arrecadar 49 cestas básicas para a gente abençoar vidas, irmãos. Em nome de Jesus a gente vai arrecadar mais, mas o nosso alvo mínimo aí é 49 cestas, para a glória do Senhor, a gente abençoar aí 49 famílias. A gente sabe que nesse período muitas pessoas têm ficado desempregadas, muitas pessoas têm passado por dificuldades. A gente já tem atendido algumas famílias, mas nós queremos mais, irmãos. Como igreja do Senhor, nós queremos fazer muito mais. Então, participem. Se você que cultua conosco de casa, quer participar, entre em contato conosco através das redes sociais e a gente vai na sua casa buscar a cesta. Se você quiser vir aqui na igreja trazer, vai ser bênção, irmãos. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, nós estamos às quartas-feiras estudando essa carta do apóstolo Paulo, enviada à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E a palavra diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Só para a gente poder lembrar, irmãos, essa carta do apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele escreve aquilo que nós conhecemos como as cartas da prisão, ou as cartas da prisão, né? Ou epístolas da prisão, na verdade. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve a partir de Roma. Ele está ali em Roma, caminhando para ser crucificado, caminhando para a sua morte. E aí ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. Como eu falei na quarta-feira passada, a igreja de Éfeso é uma igreja que ele dedicou 3 anos do seu ministério. 3 anos, os 12 anos que o apóstolo Paulo dedicou ao ministério da palavra, 3 anos foram só na igreja de Éfeso. E ele escreve essa carta, e essa carta, a gente percebe que ele não cita nomes nem no início nem no fim, dando a entender que essa carta não é só para aquela igreja, mas é para outras igrejas também. Tanto é que ela tem muita semelhança com a carta de Colossenses. E aí a gente compreende também que alguns princípios que o apóstolo Paulo ensinou aqui, porque aqui ele está falando para a igreja do Senhor. E alguns princípios que ele ensinou nessa carta, esses princípios foram reproduzidos em outros lugares, como a igreja de Colossos, por exemplo. E esses princípios, irmãos, são princípios que duram até hoje. Ontem nós estávamos aqui estudando, o nosso pregador leigo, a gente estava tratando do texto de Gênesis, a gente pegou de Gênesis até Deuteronômio, a gente fez uma revisão ontem daquilo que a gente já tinha estudado, mas o tempo todo a gente vai percebendo no estudo que a palavra de Deus, ela é viva, porque coisas que aconteceram naquele tempo, coisas que foram escritas lá atrás, para aquele contexto, para aquela cultura, são situações, são princípios, são doutrinas que servem para a gente hoje. Situações que nós vivemos hoje e que os princípios ensinados aqui vão servir para a gente. E nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que está com dificuldades de assimilar a questão da graça. Porque dentro da sua cultura, e aí lembrando que essa cidade, a cidade de Éfeso, é uma cidade que tem o templo de Ártemis, onde as pessoas adoravam, onde as pessoas faziam seus sacrifícios e até mesmo tinham os cultos, com as chamadas prostitutas cultuais. Havia necessidade de eles fazerem esse tipo de sacrifício, havia necessidade de eles agirem dessa forma para aplacar a ira dos deuses. E aí o apóstolo Paulo está mostrando a eles, e nós vimos isso semana passada, que Jesus, ele tem um poder sobre qualquer mundo, o mundo espiritual, o mundo real, o nosso mundo físico. E aqui nessa segunda carta ele vai dizer, olha, a salvação que Cristo nos dá é por graça, não é por aquilo que você faz, não é pela quantidade de vezes que você vai à igreja, não é pela forma que você ora, porque alguns acham que você tem o poder na oração.
Não é por causa disso, não é porque alguns vão achar que tem, dizer que tem o dom do falar em língua estranha, não é por causa disso. É por causa da graça de Jesus. É por causa do derramamento de sangue dele naquela cruz. E quando a gente olha para 1517, quando a gente volta um pouquinho para esse tempo, o período da Reforma, onde o contexto ali do período da Reforma era um contexto de sacrifícios, era um contexto de submissão, era um contexto de influência religiosa, era um contexto de abuso de poder. Nada parecido com hoje. O que aconteceu de reforma lá atrás para quebrar tudo isso, a gente percebe que tudo acontece até hoje. O que, quando você lê, nem vamos falar do Antigo, mas quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber situações que Jesus vem e fala assim: eu vim cumprir e não abolir a lei, eu vim mostrar a vocês que não é bem como vocês entenderam. E o povo entendia errado, agia errado e continua entendendo errado e agindo errado até hoje. Continua repetindo tudo. A Reforma Protestante, 1517, houve essa reforma para que houvesse, para que o povo começasse a entender. Porque pense bem, a Bíblia, ela estava na mão da igreja. Somente os sacerdotes, somente aqueles que tinham acesso à palavra, poderiam lê-la, poderiam estudar, poderiam se aprofundar. E com a reforma, a Bíblia é lançada na mão do povo. E agora o povo pode começar a ler. E agora o povo pode começar a entender. E aí, esse povo, que pode começar agora a ler e compreender as grandes verdades que Deus tem para a nossa vida, que Deus tem para cada um de nós, ele descobre, e esse texto de Efésios é um texto que é muito lido, é um texto que faz muita diferença naquele tempo para aquele povo. Porque eles percebem que a base do relacionamento deles é por graça, é por misericórdia. Eles percebem que tudo aquilo que era colocado para eles pelas igrejas, como por exemplo as indulgências, você pagar um dinheiro para a igreja para ganhar um lugarzinho no céu, e até hoje você vê a igreja fazendo isso. Você pagar para receber mais, você dá para você receber o dobro. E aí quando eles percebem que o relacionamento ele é baseado em graça, ele é baseado em misericórdia, ele é baseado em perdão, as coisas começam a mudar. Porque afinal de contas, agora você tem a Bíblia na mão. Se você tem a Bíblia na mão, você vai ler, você vai conhecer, e você não vai ser deixado levar por qualquer vento de doutrina. Você não vai se permitir ser levado por qualquer vento de doutrina. Ou pelo menos nós, como igreja, deveríamos agir assim. Pelo menos nós, como igreja, deveríamos descobrir o que eles descobriram lá atrás, quando eles finalmente pegam a Bíblia na mão e começam a ler. Porque quando a gente ouve Deus falar, o meu povo perece por falta de conhecimento, a gente vai calcular e ver que essa palavra foi lançada há mais de 2000 anos atrás. Mas essa palavra, ela é para hoje também. Porque o povo de Deus, ou aqueles que se dizem povo de Deus, sofrem por falta de conhecimento. Quantas vezes você, vez por outra, você ouve cristãos dizer: olha, eu sempre tentei fazer o que é certo, eu sempre fiz o que é certo, eu sempre fui certinho na minha vida, paguei imposto certinho, fiz as coisas certinho, tratei as pessoas direitinho, sempre fiz tudo certinho, e olha como é que está a minha vida, olha o que está acontecendo no meu trabalho, olha o que está acontecendo na minha família, está tudo destruído. Você já perguntou isso? Você já se questionou isso? Você vai para a igreja, você trabalha em um ministério na igreja, você serve na igreja, você cumpre a palavra, procura cumprir a palavra de Deus, você procura fazer as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, você procura ser honesto, ser ético em todas as suas ações,
E aí, do outro lado, você tem na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, está tudo desmoronando, as coisas estão acontecendo. E aí você começa a se perguntar, Senhor, por que isso? Por que está acontecendo essas coisas? Por que o Senhor está permitindo acontecer isso? E aí, irmãos, isso vai sugerir para mim e para você uma troca. Senhor, eu vou na tua casa, te adoro. Senhor, eu te sirvo no ministério. Senhor, eu te sirvo na igreja. Senhor, eu sou ético na minha vida pessoal. Senhor, eu cumpro tudo direitinho a sua palavra. E aí, o que o Senhor vai me dar em troca? Quais as bênçãos que o Senhor vai me dar? Para que eu continue fazendo isso tudo direitinho. Não é assim que a gente age muitas vezes? Não é assim que a gente pensa? Alguns vão até além, vai na igreja quando precisa e chega lá e fala assim, eu estou dando aqui 100, aí eu quero que o Senhor me dê 500. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai me abençoar, então me abençoa. E muitos crentes hoje, a gente vai perceber que muitos cristãos hoje, que tem 10, 20, 30 anos, 50 anos de igreja, que já leu a Bíblia 3, 4, 5, 6, 10 vezes, muitos ainda não conseguiram compreender a relação de graça. Muitos não conseguiram compreender. Apesar de conhecer, apesar de viver, não conseguem entender que a relação dele com Cristo Jesus não é por aquilo que você faz. Não é por aquilo que você, pelo tempo que você dedica. Não é por mérito, não é por troca. Ele está dizendo, olha, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Alguns vão entender que para estar próximo de Deus, vocês precisam ter experiências sobrenaturais. E afinal de contas, o que seriam experiências sobrenaturais? Você repetir palavras e aumentando o volume e a velocidade daquela palavra que você está repetindo? Isso é viver sobrenatural de Deus? Ou será que você não vive o sobrenatural de Deus todos os dias na sua vida, quando você acorda e você tem vida, você tem ar? Você pode ficar em pé, você pode trabalhar, você olha para os seus filhos, para a sua família, você vê que está todo mundo bem. Você vê que apesar dessa doença que está aí fora, os seus estão guardados. Isso é viver experiência com Deus. Deus, e quanto mais você busca Deus, mais experiências você vai viver com Ele. E aí são experiências particulares, que muitas vezes você vive essa experiência, mas eu não. E eu vivo uma experiência que você não. Só que aí eu pego a minha experiência, eu trago e falo, todo mundo tem que viver a mesma experiência. Porque senão você não vai ver Deus, você não vai ter contato com Deus, você não vai ter intimidade com Deus, você está com algum problema. Alguns vão entender que para estar junto com Deus, você precisa se penitenciar. E aí vai subir monte, e aí vai andar de joelho quilômetros, ou vai ir de uma cidade para outra pagando penitência. Ou até, em alguns lugares, até a autoflagelação. Tudo isso para você buscar uma suposta santificação, para você estar com Deus, para você ter intimidade com Deus. É que nem, ontem a gente lembrou disso, é um pouco parecido, e aí, mal comparando. É um pouco parecido. Você pega a quarta-feira de cinzas, você tem um carnaval, o pessoal cai dentro do carnaval, faz de tudo que está com vontade na cabeça, quarta-feira de cinzas, vai lá, passa a cinza na cabeça, pronto. Está perdoado, está santo de novo e volta tudo de novo. É um ritual que a igreja faz. Porém, você tem 24 horas do dia, você tem o ano inteiro, e o ano inteiro você faz o que dá na telha. E aí um dia, e aí a gente voltou, a gente falou um pouco ontem do Yom Kippur, a gente volta no Yom Kippur, o dia do perdão, uma vez por ano o povo ia lá no dia do perdão, fazia o sacrifício,
derramava o sangue do cordeiro, pedia perdão por aquele ano todo. Aí voltava no ano seguinte. Durante o ano você ia pecando, ia fazendo suas coisas. No ano seguinte você vinha, sacrificava e pedia perdão. Não é a mesma coisa? Você uma vez por ano vai lá, pede perdão pelos pecados, por aquilo que você fez. Meu povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece a palavra. E o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja, para cristãos, ele está falando para mim e para você. Quando ele escreve essa carta, ele está falando para a gente. Porque os que agem dessa maneira, até hoje, são pessoas que perderam de vista o significado do texto. São pessoas que perderam de vista o significado do sacrifício de Jesus naquela cruz. São pessoas que perderam de vista o entendimento da palavra. Por isso que quando Jesus vem, e aí, parafraseando ele, vai dizer, olha, vocês não entenderam nada. Quando Jesus chega para os mestres da lei ali, para os judeus que estavam convertidos ali, ele vai dizer, vocês não entenderam nada. Deus está falando com vocês desde que o mundo é mundo, e vocês continuam não entendendo. Eu vim aqui para explicar para vocês. E Jesus explicou. E a palavra dele está aqui, explicada, fácil. E Jesus ainda facilitou, contou parábolas para a gente entender mais ainda, mais fácil ainda. Só que a gente continua não entendendo. Eu penso que talvez se Jesus voltasse hoje, ele diria, olha, vocês continuam não entendendo, meu Deus do céu. Vamos explicar tudo de novo, vamos começar tudo de novo. E aí Paulo começa o texto falando da nossa condição sob o pecado. Que essa condição, ele vai dizer, ó, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vai dizer, olha, vocês nasceram no pecado. Vocês foram criados no pecado. Salmo 51:5, o salmista, ele reconhece isso. Ele vai dizer, ó, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado fui concebido. E aí de novo a gente lembra de Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque entendendo, ele está dizendo, olha, vocês estão sob o pecado. Esse pecado que nós estamos sob, ele vai anular a nossa mente. Ele vai nos levar a buscar coisas que a nossa carne quer, coisas que você quer. Aquilo que você está doido para ter, mas que você olha e fala assim, olha, não sei se eu vou conseguir ter, porque eu vou ter que trabalhar muito, arrumar muito dinheiro. E aí você começa a dar jeitinho, e aí você começa a fugir, você começa a sonegar imposto, você começa a dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, para você chegar onde você quer. Esse pecado, ele começa a anular a nossa mente, a ponto de a gente não buscar mais a palavra para não ser incomodado, porque quanto mais você conhece a palavra, mais você é incomodado pelo Espírito Santo. Não pelo pastor, não por alguém que fica lá te apontando, mas o Espírito Santo, ele faz isso. Eu costumo dizer que eu não preciso apontar para ninguém, falar nada, aliás, ninguém precisa fazer isso. Olha, você está errado porque está pecando aqui e ali, você precisa mudar isso aqui. Eu não preciso fazer isso. O Espírito Santo faz. Quando você conhece a palavra, o Espírito Santo faz isso com você. Ele começa a te incomodar. Ó, isso aqui que você está fazendo está certo? Não. Você precisa dar uma mudada nisso daí. O que o pecado faz com a gente é não deixar a gente questionar. A gente não gosta muito de questionar, né? Aliás, tem alguns líderes que vão ensinar, você não pode questionar. Porque como assim você vai questionar a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, você não pode questionar. Como assim você vai orar questionando a Deus? Deus não pode ser questionado. E a gente olha para a palavra, a gente olha para alguns homens, e um especial, a gente vai pensar em Jó. Quantas vezes Jó questionou Deus? Ele estava conversando ali com Deus e questionando. Oh, Deus, por quê?
Por que você não pode questionar Deus? Por que eu não posso questionar? Por que eu não posso perguntar? Mas se eu não conheço a palavra, se eu não compreendo aquilo que Deus está falando com a gente, como que eu vou questionar? Você pode questionar, mas desde que você questione com base. Desde que você diga, a Bíblia diz isso, isso e isso. Por que isso? Tenha base para isso. Se prepare para você dar conta da fé a qual você diz que tem. Porque quando você vai na escola, na faculdade, seja onde for, quando você tem todo o direito a questionar, e você questiona, e você arruma base para poder questionar. Por que quando é na palavra de Deus, você não quer dar base? Não, eu só questionei porque eu não concordo. Tá, não concorda por quê? O que está errado? Aonde que está na palavra? Qual a palavra que Jesus nos deu e que você vai chegar à conclusão de que isso está errado? E aí o pecado vai fazer muitas vezes a gente simplesmente aceitar. Não, falou, está falado. Pronto, acabou. Um monte de gente assim. Um monte de gente que simplesmente aceita. Aceita porque tem preguiça de buscar, aceita porque não quer questionar, aceita porque não quer confrontar, simplesmente aceita. Muitas vezes a gente acaba agindo assim, dessa forma. Aceitando porque a gente também está tão cansado de certas coisas que a gente acaba aceitando. Mas será que é isso que Deus quer e espera de nós? Se nós temos acesso à verdade de Deus, por que nos deixamos levar por ensinos e doutrinas que nos ensinam por aí? Se a gente tem acesso à Bíblia, se você tem a oportunidade de ter a Bíblia na sua mão, em casa, no celular, em qualquer lugar, onde você quiser, se você tem acesso a ela, por que a gente se permite ser levado por doutrinas, por ensino? Por pessoas que querem se aproveitar muitas vezes. E aí a resposta que vem na cabeça são duas: ganância e interesse. Porque a gente... É óbvio que você tem questões de submissão e N outras questões que eu não vou trazer aqui, mas quando você se submete a um ensino, uma doutrina, você está esperando algo em troca. Vai entrar ganância, vai entrar interesse. Se você quer algo em troca, você espera alguma coisa em troca. Olha, você tem que dar 100 para ganhar 200, tá? Eu aceito, eu dou 100, mas eu quero receber os meus 200. Se você prometeu que vai ter, tem que ter. Eu vou participar da corrente dos 70. Tá bom, vou lá participar. Mas eu vou ser curado da doença que eu tenho? Ou, então, eu preciso receber alguma coisa. A gente está sempre nessa coisa de eu só faço alguma coisa pelo outro se eu for receber. Se eu for lá na casa do irmão, ajudar ele, orar por ele, ler uma palavra com ele, saber como é que ele está, eu vou perder tempo. E aí, no mundo corporativo, dizem que tempo é dinheiro. E eu preciso utilizar meu tempo para ganhar dinheiro. Se eu for na casa do irmão, orar com ele, ver como é que ele está, sentar para conversar com ele, eu for ganhar alguma coisa, beleza, eu vou lá. Mas se não, o que eu vou fazer lá? Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar me envolvendo em outra situação para poder ter um retorno. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, a condição de vocês anteriormente era no pecado, vocês estavam no pecado, vocês nasceram no pecado, como eu li aqui, Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu nasci no pecado, eu estou em pecado, e Romanos vai falar isso, todos nasceram no pecado, e estão afastados da glória de Deus. Ele vai falar, essa condição que vocês têm de estar no pecado, levavam vocês a anular a mente de vocês, a não questionar, a simplesmente aceitar, a ter ganância, a ter interesse, a fazer as coisas por ganância e por interesse na obra de Deus. Ele vai dizer, isso vocês faziam antes, agora vocês são de Cristo. Vocês foram lavados, foram remidos. Ele vai dizer, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
O Espírito Santo agora atua nos filhos que eram antes da desobediência, mas o Espírito Santo agora atua na vida de vocês. O Espírito Santo agora está com vocês, conduzindo a vida de vocês. Vocês agora são servos do Senhor. Só que a gente está falando da igreja. E aí, estando dentro da igreja, como assim? A gente está dentro da igreja, a gente está servindo, como que a gente ainda permanece agindo como a gente agia antes? É o que ele está dizendo, vocês antes eram assim, agora por que vocês estão agindo, repetindo? E aí vocês vão, e fala assim, vocês, verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele vai dizer, antes vocês estavam mortos. E o que define estar morto? É afastado de Deus. Nós estamos no pecado, afastado de Deus. Lembrando que temos dois reinos caminhando aqui. Você tem o reino de Satanás e o reino de Cristo caminhando lado a lado. Antes vocês estavam mortos no reino de Satanás. Agora vocês estão vivificados em Cristo Jesus no reino de Cristo. E no reino de Cristo, esses pecados, vocês não se deveriam deixar levar por eles. Mas que muitas vezes se permitem ser levados. Como? Pela religiosidade. Você está na igreja, mas longe de Deus. E aí, muitas vezes estar na igreja, qual o motivo? Não é Cristo. Eu estou na igreja para poder receber alguma coisa, eu estou na igreja porque é onde estão meus amigos, eu gosto de estar ali, eu estou na igreja porque eu me sinto bem, mas não está na igreja por causa de Cristo. Ou não está na igreja por causa de alguma coisa. Eu não estou na igreja porque eu não me sinto bem lá, eu não estou na igreja por causa de alguém, eu não estou na igreja. Você não está, ou estar ou não estar por causa de alguém, por causa de uma situação, por causa de alguma coisa. Você estar ou não estar por causa de Cristo. E a religiosidade, ela vai nos levar a isso. Eu estou por causa de quê, afinal de contas? Quando nós somos discípulos, nós vivemos Cristo. E aí não é religiosidade. A religião, ela nos religa a Deus, mas a religiosidade, ela nos afasta cada vez mais, apesar de eu estar dentro da igreja, apesar de eu estar em liderança, apesar de eu estar fazendo o que for dentro da igreja. Se é religiosidade, eu estou longe de Deus. Ou, como eu falei aqui, como eu citei, a ganância, eu estou para receber alguma coisa, a barganha eu dou para poder receber, ou o reconhecimento, eu gosto de ser reconhecido, eu gosto de vez em quando receber uns tapinhas nas costas, dizer assim, foi muito bom. E aí eu estou lá por reconhecimento. Ou cegueira, porque a gente se permite, por falta desse conhecimento da palavra de Deus, a gente se permite ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, qualquer coisa que falam para a gente simplesmente aceita, a gente não conhece mesmo. É como, mal comparando, é como se chegasse um físico aqui e ele viesse aqui à frente e explicasse uma teoria da física. Eu não tenho a menor ideia. E aí o que ele falou para mim estaria tranquilo. Depois eu poderia até procurar para saber se era aquilo mesmo. Mas nesse momento, como eu não tenho a menor ideia o que ele falou para mim, porque eu não conheço física, ele conhece. Mas a palavra de Deus, ela está aqui, na mão de qualquer pessoa. Você pode ler. Você pode não conhecer de forma profunda o grego, o hebraico, o aramaico. Você pode não conhecer. Você não pode não conhecer as teologias, as vertentes teológicas. Mas você pode ler a palavra e falar assim, olha, o que você está dizendo não está escrito aqui. Não é bem assim, não. O que você está dizendo está fora de contexto, porque você tirou o versículo do contexto. E a gente nós vivemos num contexto em que um sociólogo chamado Bauman, ele vai dizer que nós vivemos no contexto de uma sociedade líquida.
Essa sociedade líquida, ela é uma sociedade que as suas relações, elas se esvaem com facilidade. É como a água, você pega a água na sua mão assim. Ela não fica na sua mão, ela se esvai. A sociedade líquida é isso. As relações hoje, a sua relação com o outro, as suas relações na internet, você tem 1000 amigos na internet, mas você não conhece nem 10% deles pessoalmente. A sua relação, muitas vezes, a relação das pessoas, muitas vezes hoje, ela com Cristo, ela se esvai assim, ó. Por quê? Porque Jesus não faz aquilo que eu espero, aquilo que eu quero. Ele não me diz sim o tempo inteiro. Porque quando a gente recebe sim o tempo inteiro, uma hora a gente dá problema. Haja vista aí quando os pais dizem sim para os filhos o tempo inteiro. Uma hora vai dar problema isso. E Deus, ele não faz isso com a gente. Uma hora ele fala não, uma hora ele fala sim. E essas relações, a gente vai tendo as nossas relações do dia a dia de acordo com o nosso interesse. A gente não consegue fixar relação com ninguém. Vai de acordo com o nosso interesse. Se eu me dou bem com o Lidomar, eu vou ter uma relação mais aproximada cada vez mais com ele. Mas se eu não me dou bem com o outro, eu vejo na igreja, eu encontro, passo na rua, dou um olá para ele, mas eu não tenho relação. Depende de qual é o meu interesse. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. E os crentes, na verdade, se a gente olhar para nós como crentes, os crentes não sabem, uma boa parte dos crentes hoje não sabe nada de Bíblia. Lembra que alguns, talvez mais antigos, vão lembrar que nós éramos chamados de os Bíblias. Porque a gente saía, onde a gente estava com a Bíblia debaixo do braço e conhecia a Bíblia, porque lia, porque buscava. A escola dominical, há um tempo atrás, era lotada de gente. Hoje as pessoas não leem, não carregam Bíblia, porque agora tem celular, a desculpa é o celular, mas também não lê, não conhece. Se for procurar um texto de Ageu na Bíblia, vai demorar 3 horas para achar, não conhece a palavra. Não conhece, não tem entendimento, constrói a sua casa sobre areia. Qualquer vento que passa já derruba, não existe base sólida. Essa sociedade líquida, que ele fala do todo, quando a gente olha para a gente, para os cristãos, para a igreja, ele está dizendo, ó, vocês não têm base sólida, vocês estão construindo a casa sobre areia. E se você não consegue, se você não conhece a sua fé, a base dela, você é levado por qualquer coisa. Você se permite ser levado por qualquer coisa. E ele vai dizer no verso 5, olha, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Agora você não precisa se permitir ser levado por qualquer coisa. A palavra está nas nossas mãos. E aí tem um livro que eu até recomendo você ler, John Stott, Crer é Também Pensar. É um livro fininho assim, deve ter no máximo aí 50 páginas, ou até menos. Crer é também pensar. Vai nos mostrar que como cristãos nós somos levados agora a crer sim em Cristo Jesus, mas somos levados a pensar, a questionar, a falar e a decidir. Você tem o poder de decisão. Você pode sim questionar. Ele vai dizer, a vida que você levava antes, agora você não leva mais porque você está em Cristo Jesus. Você foi liberto em Cristo Jesus. E aí do versículo 11 até o versículo 22, ele vai dizer, olha, antes os judeus se converteram e estavam caminhando com Cristo. Aí ele vai olhar para os gentios e falar assim, agora vocês se converteram também, estão caminhando com Cristo. E agora vocês não são mais separados, judeus e gentios, agora vocês são cristãos, é um só, é uma família. Vocês vivem juntos agora, vocês vivem unidos agora. Verso 13 ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo,
Foi derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade de vocês, e vocês foram reconciliados, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Vocês agora estão reconciliados, são membros de um só corpo, e nós juntos, como igreja do Senhor, com um só objetivo, com um só propósito, unidos em Cristo Jesus, buscando se aprofundar na palavra, para a gente ter base para a nossa fé, para a gente saber em quem nós cremos de fato, para a gente saber, para a gente conseguir dar a razão da nossa fé para as pessoas quando elas nos perguntarem, para a gente ser luz na vida das pessoas quando elas precisam de luz e estão nas trevas. Nós agora somos com um propósito. Não é pelo meu querer, não é pela minha vontade, não é porque eu gosto, não é porque eu não gosto, mas é por causa de Cristo. E por causa de Cristo a gente se une num só propósito, para glorificar o nome dEle, para render graças a Ele. Nós somos igreja do Senhor. E o Senhor chama cada um para fazer a sua parte dentro do corpo, para que o corpo, ele seja vivificado a cada dia. E o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os seus olhos. Feche seus olhos e vou pedir para que você ore pela igreja do Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis. Tempo em que a igreja do Senhor, a igreja universal do Senhor, tem sofrido perseguições, sofrido ataques. Pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. A Igreja Universal do Senhor, ela tem ficado com medo daquilo que está acontecendo, porque o fim se aproxima. A Igreja Universal do Senhor tem se colocado aquém daquilo que ela poderia fazer num tempo de pandemia, nas vidas que estão chorando, que estão desesperadas. A Igreja Universal do Senhor, ela tem ficado inerte. A Igreja Universal do Senhor, ela tem se preocupado com outras questões, sejam elas políticas, sejam elas de esporte ou qualquer outra coisa, mas tem se preocupado menos com vida. Então ore agora pela igreja do Senhor, porque nós fomos libertos em Cristo Jesus, porque nós fomos libertos pelo seu sangue, e antes nós estávamos no pecado, agindo de forma que não agradava o coração de Deus, mas agora nós estamos em Cristo Jesus. E nós temos que clamar a Ele: Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a buscar, Senhor Deus, somente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos só ser usados por Ti. Nós queremos somente, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Renova, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Renova a nossa vida, Senhor. Renova-nos, Senhor Deus. E usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Shirley, ó Deus.
Senhor Pai, a sua família, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, toque no coração de cada um deles. Do Evinho, da Fernanda, da Cíntia, Senhor Deus, do Franklin. Pai, em nome de Jesus, toca nessas vidas, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito transforme os seus corações, ó Pai. Que a Shirley, Senhor Deus, possa ter a graça de um dia dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. De estar todos juntos, Senhor, na tua casa, celebrando o teu santo nome, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a ti, Senhor, pela irmã Nilda, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a sua família nas tuas mãos, Pai. Toma, Senhor Deus, o marido da sua sobrinha nas tuas mãos. O Senhor conhece a vida dele, conhece o seu coração. Visita-o, Senhor Deus, agora, Pai, onde ele estiver. Visita-o, Senhor, em nome de Jesus. Transforma essa família, Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida da Leonilda, Senhor Deus. Pai, toma o seu filho, Senhor Deus, Gabriel, nas tuas mãos. Toma o seu marido, Delmir, nas tuas mãos, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma essa família, Senhor. Que tua glória se manifeste nessa família, Senhor. Que o teu poder se manifeste nessa família, Senhor. Que haja conversão, ó Deus. Que todo joelho ali se dobre e adore somente ao Senhor. Que confesse o Senhor como o único Senhor das suas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, pela vida do Newton, da Cristina, ó Pai. Eu oro pelos teus servos, Senhor Deus. Amigos, Senhor Deus, mais chegados que irmãos. Amigos, Senhor Deus, que nós temos visto na vida deles, o quanto o Senhor tem usado a vida deles, ó Pai. Ali, Senhor Deus, naquele presídio, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, renova as suas forças, renova o seu ânimo, Senhor Deus. Que o Senhor continue usando a vida dos teus servos, Pai, abençoando eles para a glória tua, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero clamar a Ti, pela Tua igreja, em especial pela igreja de Patos de Minas, Senhor. Visita cada lar, cada família, Senhor Deus, que essa palavra venha produzir em nós transformação, para que possamos verdadeiramente viver o Teu Evangelho, ser igreja nesse lugar, Senhor Deus, ser luz, ser sal, Senhor Deus, nessa terra, Pai, e o Teu nome ser conhecido por toda essa cidade, Senhor, e a Tua glória se manifesta nessa cidade, Senhor, e todo joelho se dobrar e adorar o Senhor e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toma Patos de Minas nas Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito, Senhor, visite cada lar, cada família, cada rua, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vai agindo, Senhor, nessa cidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando, Senhor Deus, cada família, tocando no coração de cada um, quebrando, Senhor Deus, toda a potestade deste lugar, Senhor, colocando por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado neste lugar, Senhor. E Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, para a glória Tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de Te servir. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Que apesar de nós, o Senhor continua nos usando, Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, eu clamo a Ti que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Lembre-se, irmãos, nós temos aí a nossa campanha 49 anos, 49 cestas básicas. Vamos abençoar vidas. E tenha certeza, Deus é bom, irmãos, o tempo todo. Que Deus te abençoe. Por ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar,
existe um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Uma excelente semana, irmãos, até domingo. Boa noite.